Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre fração. Então vamos ficar bem atento nas explicações. Para a gente poder relembrar um pouquinho lá do início, então o que é mesmo uma fração? Uma fração, ela representa um pedaço, uma porção. Então ela indica que ela é algo menor do que um inteiro. Por exemplo, vamos ver a fração 3/6. Lembrando que o número que fica acima do traço se chama numerador. E o que fica abaixo do traço se chama denominador. E esse traço é o traço de quociente, indica uma divisão. Então, ele indica que o 3 foi dividido por 6. Ah, mas eu posso dividir o 3 pelo 6? Sim, eu vou ter um número decimal, um número menor do que o inteiro. Então, lembrando dessa parte. Mas hoje, nós vamos falar sobre os tipos de fração. Então, a gente vai estar falando sobre os tipos de fração. Então, o que é, quando que uma fração é chamada de fração própria? Então, veja bem, quando o seu numerador é menor que o denominador. Então, o que a gente observa aqui? Que o numerador dessa fração é um número menor do que o seu denominador. Então, assim, ela é chamada de fração própria. Então, vamos representar essa fração no desenho. Então, eu tenho lá um bolo que foi dividido em 4 pedaços. Então, aqui, ó, ele foi dividido em 4 pedaços. E eu comi 2 pedaços dele. Então, aí está representada uma fração própria. Quando o seu numerador é menor, é um número menor que o seu denominador. Agora, vamos ver no caso da fração imprópria. Então, quando a gente fala própria, imprópria, a gente já tem uma ideia de que uma é o contrário da outra. Então, se essa tem o numerador menor, provavelmente a imprópria vai ter o numerador maior do que o denominador. Então, vamos tentar representar essa fração no desenho. Aí eu tenho uma barrinha de chocolate, essa barrinha foi dividida em 3 pedaços. 3 pedaços. Então, esse número é o tanto de partes que foi dividido o meu inteiro. Ele foi dividido em 3 pedaços. Eu comi 4. Se eu comi 4, eu vou precisar o quê? De outra barrinha igual, dividida na mesma quantidade, para poder eu ter comido os 4 pedaços. Então, olha bem. Eu tinha uma barrinha, eu comi os 3 pedaços dela, e depois eu peguei outra barrinha e comi mais um. Então, eu fiquei com, aqui eu comi 3 pedaços, aqui eu comi mais um. Então, eu repito aqui o meu denominador, e aqui 3 mais 1, 4. Essa é a fração imprópria. Então, a imprópria, ela vai ter o numerador maior do que o denominador. Agora, vamos passar para outro tipo de fração, a fração aparente. A fração aparente é quando o numerador é múltiplo
do denominador. Então, de que forma? Vamos entender bem isso. Então, veja bem. Vamos pensar na fração 6/3. Então, e você pode pensar, e a professora, mas ela tá igualzinho a fração imprópria, ela tem o numerador maior que o denominador. Sim, nesse caso, ela é aparente e imprópria. Mas em que ela é diferente da imprópria? Porque o número 6, ele é múltiplo do 3. Então, se eu pegar minha tabuada do 3, lá eu vou encontrar o 6 como resultado. E se eu pegar o 6, dividir por 3, eu vou encontrar um número exato. Eu vou encontrar o inteiro 2. Né? Então, essa é uma fração aparente. A mesma coisa essa daqui. Né? Se eu divido 2 por 2, eu vou encontrar um inteiro. Então, a fração aparente, ela vai ter como resultado sempre um número inteiro. Então, nesse caso, ela é aparente e imprópria. Nesse caso, não, ela é somente aparente. Então, toda vez que eu pego, né, que o numerador for múltiplo do denominador, ou se eu puder dividir o numerador pelo denominador e der como resultado o número inteiro, ela é uma fração aparente. Vamos representar aqui 3/3 no desenho. Então, eu tenho lá um bolo, foi dividido em 3 partes e eu comi as 3 partes. Então, eu comi um bolo inteiro. Então, toda vez que ela resultar no número inteiro, ela vai ser uma fração aparente. O mesmo caso aqui da fração 4/2. Ela tem o numerador maior que o denominador. Ela também é imprópria, mas o 4 é múltiplo de 2, porque na tabuada do 2 eu encontro 4 como resultado. E também porque eu posso dividir o 4 pelo 2, que eu vou encontrar como resultado um número inteiro. Então, essa é a fração aparente. Agora, nós vamos passar para o número misto. O número misto vai ser uma fração que tem uma parte inteira, vamos colocar aqui 2, e uma parte fracionária. Então, esse 2, ele tá aqui em frente ao traço de fração. Esse 2 é a parte inteira. E essa aqui é a parte fracionária. Então, significa o quê? Que eu tinha, né, 2 bolos inteiros, eu comi eles 2 inteiros. E depois ainda eu peguei mais um bolo e reparti, comi uma parte dele. Então, como que eu vou representar isso no desenho? Primeiro, eu tenho que desenhar um bolo que foi partido em 4 partes. Então, eu tenho lá. Um bolo foi partido em 4 pedaços. Eu comi ele todo. Porque eu comi 2 inteiros, eu comi ele todo. Aí, eu peguei outro bolo, parti de novo em 4 partes. E também comi ele todo. Depois, então aqui ó, 2 inteiros. Já comi 2 bolos inteiros. Mas eu peguei outro bolo. E desse eu comi somente 3 pedaços. Então, esse aqui é uma fração de número misto. Por quê? Número misto, porque ela tem uma parte inteira e uma parte fracionária.
Então, assim é representada ela no desenho. Espero que tenha ficado claro e nós vamos voltar daqui um pouco com outra explicação ainda sobre fração. Tchauzinho!